Olá, hoje a gente vai estudar a parte dinâmica do estudo de água no solo, basicamente como que a água se movimenta no solo. Até então, a gente viu a parte estática. O que quer dizer isso? Basicamente como que a água fica retida no solo, a capacidade que o solo tem de armazenar essa água e depois disponibilizar para a planta. Só que mesmo esse último, mesmo essa capacidade da água ser disponibilizada para a planta, depende do movimento dela. A gente vai estudar isso em detalhes a partir de agora. Bom, até o momento, muitos já devem ter se perguntado, né? Cadê esses conceitos? Eu ainda não falei nada sobre o que seria água gravitacional, capilar e higroscópica. São os primeiros conceitos que se estudam em água no solo, desde a classificação proposta por Briggs, lá antes ainda de 1900. Né? Essa classificação basicamente era o seguinte: existia uma água gravitacional que estava nos macroporos, que é aquela que é facilmente aí removida pela drenagem. Até uma água capilar que fica nos microporos, que não é removida por drenagem e que fica parcialmente permanente no solo. Né? E aquela água higroscópica, que fica praticamente todo o tempo no solo e é removida só no estado de vapor. Né? Se a gente utilizasse essa figura para entender, a gente pode associar a água gravitacional como aquela que está acima da capacidade de campo, ou seja, mais úmido que a capacidade de campo, então ela drena facilmente. Depois a gente tem a umidade na capacidade de campo, até chegar na água que está aqui higroscópica, que é bem proximamente ali retida na partícula do solo. Mas observem que essa classificação, como está aqui na minha nota de rodapé, ela não deve mais ser utilizada nos dias atuais. É importante a gente entender por quê. Porque é um conceito tão fácil, né? Tão fácil associar a água gravitacional como a água acima da capacidade de campo, e depois a água capilar como aquela que está aqui entre a capacidade de campo e pão de bucha, portanto a água disponível, e abaixo do pão de bucha aquela água fortemente retida, a água higroscópica. Por que não utilizar esse conceito tão simples? Porque a água, na verdade, é uma só. Não tem como a gente classificar ela independente da situação com que ela está. Né? Na verdade, a água assume diferentes estados de energia. Então, é importante saber se ela tem muita ou pouca energia. E aí sim a gente vai saber se ela é capaz de se mover no solo, de realizar trabalho, falando de uma forma física. Né? Então, a abordagem que é utilizada atualmente, que é a abordagem moderna, trata do conceito de energia da água no solo, já que, como qualquer corpo na natureza, a água pode ser caracterizada com base no seu estado de energia. Tem duas formas de energia predominantes: a energia cinética, que a gente pode utilizar, e a energia potencial. O que acontece é que a energia cinética, que é essa associada ao movimento dela, depende aqui da velocidade, que é elevada ao quadrado. Então, o que mais é importante dessa equação é a velocidade. Só que a velocidade da água no solo ela é praticamente desprezível. Ela é da ordem de centímetros por um dia. Então, essa velocidade é extremamente pequena e, portanto, vai gerar uma energia resultante também muito pequena. E aí a gente não tem que considerar essa energia cinética para calcular a energia total da água. Já a energia potencial, que depende da massa dessa água, mas também depende da posição com que ela está. Então, se eu quero considerar o movimento da água do ponto A para o ponto B, essa diferença de distância é muito importante, se ela estiver aqui em cima ou embaixo. Então, isso vai implicar numa energia potencial maior ou menor, e, portanto, é essa energia que é a principalmente levada em consideração. Ok? Basicamente, como que a gente vai analisar isso? A água vai estar no seu potencial total, né? A partir de agora, eu vou chamar a energia potencial simplesmente de potencial, para simplificar. Então, esse potencial total da água vai ser zero quando ela está numa condição onde ela é pura, ou seja, não tem íons dissolvidos, o que a gente sabe que não é verdade no solo, né? Sempre vai ter um pouco de íon dissolvido. Ela é livre, então ela pode se movimentar para qualquer direção, pode fazer qualquer tipo de reação química, ela está disponível e está no seu estado de equilíbrio, né? Então, esse estado padrão a gente classifica, ou na verdade não classifica, simplesmente adota o potencial como equivalente a zero.
A partir daí, quando ela vai para o solo vai roubar um pouco dessa energia, né? Ou seja, o solo vai absorver essa energia, já que a gente sabe que aqui tem cargas que vêm ali da argila ou da matéria orgânica. Então, ao reter essa água, vai roubar um pouco dessa energia e aí o potencial passa a ser negativo. Esse potencial associado à matriz do solo é um dos componentes do potencial total, é o potencial matricial. Além desses, a gente consegue estabelecer outros potenciais que também são importantes até a gente chegar no potencial total, que nada mais é que o somatório de todos os trabalhos necessários para tirar a água do seu estado padrão e levar até um determinado ponto no solo, ok? Bom, então, como eu disse, na condição padrão, o valor adotado como referência é zero. E o valor negativo, ou seja, quando tem algum desses potenciais atuando e retirando energia da água, então ele vai ser negativo. Então a gente tem que a água vai sempre fluir da onde ela está do estado de energia maior até um estado de energia menor, ou seja, do valor zero para um valor negativo, ou do maior para o menor potencial. Falando um pouco mais então sobre o potencial total da água no solo, comentei sobre cada um desses potenciais, né? Citei cada um deles, a gente vai dizer a seguinte, a gente representa eles por psi, né? Ou simplesmente também por H, é usual fazer isso. Por que a energia potencial, resgatando o que foi dito lá na parte de estática da água, né? E a gente pode entender que essa energia potencial é uma pressão, e por isso que normalmente a gente representa com unidades de pressão, é só lembrar desse raciocínio aqui. A energia potencial é massa vezes aceleração da gravidade vezes uma altura. Isso aqui, na verdade, é a fórmula do trabalho, né? Pressão, força sobre área, e a força, peso, é massa vezes aceleração da gravidade. O artifício que a gente utiliza é expressar a energia por unidade de volume de água. Então, se eu dividir energia, que no caso é potencial, por volume, o que eu tenho? mgh sobre V. Se eu fizer análise dimensional, né, eu vou ver que massa está aqui em quilos, aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado, H está em metros também, volume em metros cúbicos. Eu consigo cancelar, né? Aqui eu tenho um 3 aqui, eu corto, isso vai ficar 2, porque eu corto com esse aqui, ó. Então vai ficar massa vezes altura dividido aqui, ou distância dividido por segundo ao quadrado. Se eu dar uma analisada nisso aqui e ver o conceito de força, eu lembro que a força-peso é massa vezes aceleração da gravidade, né? Que está aqui unidade de massa, e aqui está a unidade de aceleração. Então aqui é como se eu tivesse o m e como se eu tivesse o g. M vezes G é a força-peso, então eu tenho novamente o F. E o metro quadrado aqui agora não é unidade de volume, mas é unidade de área. Então eu tenho força sobre área que me dá pressão. Por isso, energia por volume é igual a pressão, e eu posso usar unidades de medida de pressão para representar o potencial. Ok? Falando sobre cada um dos potenciais, o potencial matricial, né? O que a gente estudou até agora, indireta ou diretamente, né? É o potencial que surge como resultado das forças de capilaridade, de adsorção, né? Então ele trata dessa interação da água e das partículas sólidas do solo. Observe que a gente representa isso por sucção, ou tensão, ou potencial. Na prática é tudo a mesma coisa, sucção e tensão já estão em módulo, então é mais fácil eu colocar aqui sucção e tensão para ficar em módulo, mas se eu quiser colocar o potencial, tem que colocar ou em módulo, que é o que não está aqui, então eu vou colocar, né, que é potencial, ou então eu tenho que colocar os valores negativos, aí fica um pouco mais difícil a interpretação no gráfico. E isso é dado pela curva de retenção de água no solo. Então a relação entre o potencial matricial e a água que fica retida, o conteúdo de água que está retido no solo, é a nossa curva de retenção de água. E a gente já sabe que isso é afetado pela textura, mineralogia, matéria orgânica, estrutura, manejo, enfim, pelo produto da área superficial específica,
fácil associar isso com esses três, né? E da porosidade, fácil associar isso com todos, né? Já que todos interferem a porosidade, ok? Então, vejam que quando o potencial é zero ou a sucção é zero, aqui eu tenho a máxima quantidade de água que eu posso ter dentro dos poros. Então aqui o potencial matricial ele é zero, porque não tem ação dos colóides do solo, não tem ação das forças de capilaridade e absorção. Então por isso que eu consigo vir o ponto zero aqui na curva de retenção de água. Na medida que o solo seca, aí sim vai esvaziando aqui, né, os poros e começa a aumentar essa energia de retenção de água, de sucção, que é o potencial matricial, certo? Como que a gente mede o potencial matricial? Existe um equipamento que mede o potencial diretamente, que são os tensiômetros. Tem tensiômetros de mercúrio, que eu preciso utilizar uma cuba de mercúrio, onde eu vou ver o deslocamento dela, anoto as medidas e aí eu chego no potencial para uma expressão simples. Muito utilizado em irrigação. Existem outros tensiômetros, né? Eu trabalhei muito com o tensiômetro de punção, que você coloca uma agulha e você consegue ter uma ideia também do quanto que está sob pressão ali. Ele vai ter uma cápsula porosa, né? Muito comum, uma cápsula porosa de cerâmica. Também tem uns que eles já me dão um medidor de vácuo aqui, né? Um medidor de pressão negativa, e a gente consegue fazer isso. Então os tensiômetros são aí os equipamentos mais utilizados, né? Para se medir. Existem vários tensiômetros. O de vácuo é o que é o mais utilizado hoje para irrigação, mas também a gente tem o de polímero. Quais que são as limitações dos tensiômetros? Eles só medem até 80 kPa ou 0,8 atm, né? Para irrigação, ok, mas se a gente pensar em estudar um sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação, isso é muito pouco, porque um sistema de sequeiro, a quantidade de água que está no solo vai atingir o potencial próximo do ponto de murcha permanente aí, com facilidade, né? Sempre vai ocorrer. Então a gente não vai conseguir medir isso, né? E o outro método que a gente tem para medir o potencial matricial é obter a relação umidade em função do potencial em laboratório, que é a curva de retenção de água. Então lá eu aplico sucções ou pressões diferentes com os equipamentos e aí faço isso em pontos, vocês vão lembrar, 2, 4, 6, 10, 33, 100, 500, 1500. Depois eu ajusto a curva. Então agora eu posso fazer o que para descobrir esse potencial matricial? Se eu tenho a curva, eu vou no campo, uso um sensor de umidade, que eu ainda vou falar para vocês como trabalhar com sensores de umidade, meço a umidade do solo em campo, a umidade deu 0,5. Se eu conheço a curva, eu venho aqui, rebato na curva e sei que o potencial está em 70 kPa, ou nos casos aqui 70 centímetros, né, ou 7 kPa. Então eu consigo descobrir o potencial matricial a partir da curva de retenção de água e a partir de ter um sensor de umidade ou coletar uma amostra e fazer o método da estufa de determinação da umidade. Ok? Aqui um gráfico que eu gosto muito mostrando aonde que cada equipamento age, né? Então tensiômetros, como está aqui, eu estava dizendo há pouco, eles trabalham até próximos aí de 100 centímetros, né? De 80 kPa ou menos que 100 kPa, né? Na prática 80, que está indo até próximo de 100, né? Que está em megapascal. Depois disso eu tenho a mesa de tensão que a gente usa em laboratório, que normalmente trabalha, as que a gente tem aqui chega até 75, né? Mas talvez seja arriscado trabalhar com o limite, um pouco menos. As câmaras, né? Pressure plate é a câmara de Richards, indo até 1500. E depois a gente tem outros laboratórios também, como o psicrômetro de termopar, que consegue trabalhar bem, né, e ir até um pouco mais, né? Então a gente tem diferentes métodos aí que a gente pode utilizar para encontrar os valores. Outro potencial é o potencial de pressão, que na verdade ele só se aplica em solos saturados, ou seja, eu tenho que ter um nível de água, né, acima do solo. Como que a gente mede esse potencial de pressão? É muito prático, simplesmente eu vou medir a distância do ponto que eu quero avaliar até a superfície de água, que é o nível de água. Então, se eu quero avaliar aqui o potencial de pressão no ponto B, e ele está, olha, abaixo
10 centímetros, né? Essa distância do nível da água que está ali indicado pela minha setinha vermelha até o ponto B é 10 centímetros, o potencial de pressão é mais 10. Vulgarmente, tem 10 centímetros de lâmina d'água na cabeça, sobre a cabeça do ponto B. Né? Então, é assim que a gente analisa isso. E o ponto A? O ponto A está aqui em cima. Ó, né? Então, o ponto A ele está 15 centímetros acima do nível d'água. Então, lá vai ser menos 15 ou mais 15? Não, de jeito nenhum. Simplesmente zero, porque não tem água acima do ponto A. Então, a gente sempre vai olhar o nível de água e ver se ele está acima do ponto. É assim que a gente observa, analisa e quantifica o potencial de pressão. Tem instrumento que faz isso para a gente? Tem, ele é chamado de piezômetro, a gente também pode fazer isso com linígrafo. Né? Basicamente, a gente vai lá e introduz um equipamento, um revestimento, pode ser uma boia simples, e a gente vai ver o nível de água, e aí depois a gente vai comparar com o ponto que a gente quer fazer isso. Né? Essa é a forma mais simples. Outro potencial é o potencial osmótico. Esse potencial está associado basicamente com a força da solução do solo, né? Ou seja, a concentração de solutos ou de sais minerais. É isso que vai fazer aí com que um potencial osmótico apareça e certamente assuma um valor maior ou menor. Então, sempre que a concentração salina for significativa no solo, aí vai fazer o que na prática? Né? O que isso quer dizer? Deixei até o texto aqui. Basicamente, quando a umidade do solo estiver baixa e se tiver esse acúmulo de sais, o que ocorre em algumas regiões, ou também pode ocorrer em micro-regiões no solo próximo da região de aplicação de fertilizantes, né? Que aumenta muito ali a concentração salina no solo, isso vai fazer com que o potencial osmótico aumente. Ou num solo que foi salinizado, né? Seja por uma fertirrigação excessiva, ou seja por uma condição natural desse solo. Okay? Só que na maioria dos solos, porém, essa componente ela acaba sendo desprezível. Qual que é o valor para ela ser desprezível? Da ordem de 1 milimol, né? 10 a menos 3 mol por litro, milimol por litro, ok? Já é um valor aí que é considerado desprezível. Se eu precisar calcular e saber de fato se é desprezível ou não, vou usar a famosa equação, né, que está associada aí com as nossas valores de temperatura e concentração molar, e a partir daí eu consigo descobrir o valor do potencial osmótico. Na maioria das vezes ele é desprezível. O potencial gravitacional, esse aqui nunca é desprezível, porque ele sempre vai existir, né, diferentemente do potencial osmótico. Na verdade, ele é o que dá o efeito potencial, né? Ele que está associado com a quantidade de energia necessária para elevar ali uma unidade de água a uma elevação específica, ou seja, do ponto B para o ponto A ou vice-versa. E para isso eu preciso considerar um plano de referência, preciso de um referencial. Como que a gente mede esse potencial gravitacional? Na prática, eu vou estabelecer um referencial, nesse caso eu estabeleci ele aqui, normalmente como padrão a gente põe na superfície do solo, mas isso pode mudar, ok? Se eu tenho o ponto A que está 15 centímetros acima do meu referencial, então o potencial é mais 15, 15 positivo, ok? Caso do ponto A, 15 centímetros acima do referencial. Já o ponto B, ele está 10 centímetros abaixo do referencial. Então, o potencial vai ser menos 10 centímetros. Então, é muito simples também de se obter. Basta conhecer a distância em relação ao referencial. Se tiver acima do referencial, o valor é positivo. Se tiver abaixo, é negativo. Isso é uma convenção, então sempre vai ser feito dessa forma para facilitar os nossos cálculos e o entendimento. Okay? Sempre vai estar presente esse potencial, independentemente de qualquer propriedade do solo, porque ele só depende dessa distância vertical em relação ao referencial. Okay? Bom, vamos aplicar tudo isso numa situação para a gente entender esses potenciais. O que a gente quer fazer com esse exercício, né? Com esse exemplo? Basicamente, vamos calcular aí o valor do potencial total, que é a soma de todos os potenciais, né? E determinar o sentido do fluxo da água. Então vejam esse exemplo. Aqui eu tenho uma lavoura, tem uma mancha aqui mais amarelada. Vamos pensar que a gente foi lá, abriu uma trincheira, e aí a gente
que é avaliar no ponto A, onde está a maior concentração de raízes, e no ponto B, um pouco abaixo, né? E avaliamos o potencial matricial, né? Pode ter sido com um tensiômetro, né? Nesse caso teria que ser um de polímero, talvez nem ele aguente para medir um potencial tão alto, né? Alto, na verdade, tensão, né? Baixo se for potencial, porque é muito negativo. O sinal negativo e positivo nos confunde. Então, sempre quando tiver negativo, mais negativo, né? Potencial muito baixo, mais é uma tensão, que é simplesmente potencial em módulo muito alto. Só para esclarecer. Então, aqui a 10 centímetros, né? E vou até chegar aqui para cima, aqui embaixo a 30 centímetros. Então, o ponto A ele está a 10 centímetros, o ponto B está a 30 centímetros. Mediu-se aí o potencial matricial, poderia também ter pego medida a umidade, se eu conhecer a curva eu chego no potencial, né? Se eu conhecer a curva de retenção de água. Eu sei aqui os valores de distância entre A e B e sei os valores de potencial matricial. Vamos fazer a análise total dos potenciais que são possíveis, ok? Quero o potencial total, lembrando que o gravitacional sempre vai existir, eu preciso estabelecer um valor de referencial de posição, vamos estabelecer na superfície do solo e vamos analisar. Então vamos começar com o gravitacional. Okay? O ponto A ele está 10 centímetros abaixo do referencial de posição. Então o valor dele vai ser menos 10. O ponto B está a 30 centímetros, 30 centímetros do potencial de posição. Então o valor dele vai ser menos 30. Tudo bem? O potencial matricial está aqui, só copiar, porque eu já medi isso com algum instrumento. Então ele é menos 10.200 centímetros, no caso do potencial matricial em A, e aqui em B, menos 200. Por aqui a gente já pode imaginar muita coisa, né? Se o potencial matricial ele está mais próximo de zero aqui do que aqui, o que isso indica para nós? Que aqui a energia de retenção ela é menor. Logo, quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente tem mais água aqui nessa profundidade de 30 centímetros do que nessa. Né? E a água movimenta de onde tem mais para onde tem menos. Mas vamos continuar o exercício. O potencial de pressão existe nessa situação? Não, porque eu não tenho nível de água aqui em cima. Né? Potencial osmótico, desprezível, né? Não foi feita uma adubação recente, então não vou preocupar com isso aqui. Ok? Então vamos lá, vamos calcular o potencial total para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Nesse caso, o total vai ser simplesmente a soma desses dois potenciais, o gravitacional e o matricial. O gravitacional aqui, vamos calcular no ponto A primeiro. O gravitacional em A é o menos 10, que eu já calculei, mais, ok, menos 10.200, que é o próximo potencial, que é o matricial. Bom, menos 10 mais menos 10.200 é menos com menos, né? Aqui quando eu pego mais e menos dá menos. Então isso vai virar menos 10.210. Já que o potencial total em B é menos 30 mais menos 200, mais com menos dá menos. Então menos 30 menos 200, menos 230. Então o movimento de água vai ser de onde para onde? De B para A. Por quê? Menos 230 é maior ou menos negativo do que menos 10.210. Então eu sei que está saindo água de B para A, para repor provavelmente o que as raízes estão exportando de água no solo. Ok? Bom, como vocês perceberam, esse movimento, né, do maior para o menor potencial, ele sempre está ocorrendo, sempre está migrando água de onde está mais úmido para onde está mais seco, só que isso não é exclusividade do solo. O sistema, na verdade, é contínuo, solo, planta, atmosfera, ok? Então, se eu tenho uma condição aqui, né, igual a gente viu lá, de um ponto C, D ou E, né, nesse caso aqui um ponto E, que está ali próximo da capacidade de campo, né, próximo de menos 33 atmosferas ou 33 kPa, porque choveu e acumulou mais água aqui no ponto E, ou simplesmente irrigação. Essa água vai movimentar-se para o ponto D, que está a menos 14 atmosferas,
isso vai ir para a raiz, porque na raiz o potencial é menos 20, e depois vai aqui para o caule, depois até chegar nas folhas, que está menos 30, que está aqui, até ir para o ar, para a atmosfera, que está 1.500, menos 500. Então, o que quer dizer isso? A atmosfera é que cria o que a gente chama de gradiente contínuo, né? Ela que cria demanda por água. E aí ela vai remover essa água dos estômatos, e dos estômatos vai vir de toda a folha, que vai vir do caule, que vai vir da raiz, que vai vir do solo. Então, o movimento de água no solo, ele é que do ponto E para o ponto D. Né? Do ponto D para o ponto C já é o processo de absorção de água, que é muito importante, inclusive, para quê? Porque essa água não vai pura, né? Então, eu posso até esmiuçar esse processo, e, na verdade, vocês já sabem que são 3 formas, que é o fluxo de massa, é a difusão e a própria interceptação radicular, mas todos dependem de água e, portanto, esse movimento de água no solo vai estar intimamente associado com o movimento de água para dentro da raiz, que é o processo de absorção que leva água e leva nutrientes, ok? E a partir daí, então, os nutrientes vão aí, fluir pela planta através dos vasos condutores. Então vejam que para absorver água, para absorver nutrientes, é necessário ter uma demanda na atmosfera, ok? Por isso a gente diz que o sistema é um sistema contínuo, solo, planta, atmosfera. E para que a água esteja disponível no solo, ela precisa, portanto, estar aí numa condição com que ela é capaz de se movimentar, né? De sair do próprio solo e ir até a raiz, ok? Então, falando um pouco mais agora sobre o movimento de água no solo, né? Sobre o aspecto físico, vejam que eu tenho movimento na condição de solo saturado, ou seja, todos os poros do solo preenchidos por água. Estou falando de macro e de microporos. E o movimento do solo parcialmente saturado, ou quando o solo não está saturado, que a água se movimenta não em todos os poros, mas principalmente ali nos microporos, porque os macroporos são os primeiros a se esvaziarem, né? Mas posso também ter algum movimento em parte dos macros, ok? O que leva o movimento de água saturado? Basicamente, o gradiente de potencial gravitacional e de pressão, né? Eu preciso conhecer aqui o potencial de pressão. Lembrem que esse potencial aparece na condição de solo saturado. E o gravitacional que sempre vai aparecer. O osmótico pode aparecer ou não. E o matricial? Esse nunca. Se o solo está saturado, eu não tenho potencial matricial, eu tenho potencial de pressão. Já no solo não saturado, aí quem aparece é o matricial e não é o de pressão, né? Já que aí toda a água ela está sendo retida também nesse processo de movimento. Então existe ali um roubo de energia, entre aspas, pela matriz do solo, ok? Aqui a variação da umidade, né, do conteúdo de água no solo, é praticamente zero com relação ao tempo, né? A gente considera que a umidade volumétrica vai ser igual à porosidade total. Na maior parte do tempo o solo vai estar dessa forma, ok? E a gente consegue descrever esse movimento por equações lineares. Já aqui não. Já no movimento não saturado, né, o que a gente tem? Que o conteúdo de água ele vai variar no espaço, claro que é o movimento, mas também pode variar no tempo. E aí eu tenho condições de movimentos transientes que são um pouco mais complexos e, portanto, a gente tem que explicar esse movimento com equações diferenciais. A gente vai chegar na famosa equação de Richards, que trata, então, portanto, a variação do movimento no espaço e no tempo. Já aqui, muito mais simples. Bom, os estudos de movimento de água no solo, eles se iniciaram lá em 1856 pelo Henry Darcy, né? A qual verificou ali os fatores geométricos que influenciam a vazão da água em condição de saturação. Então ele fez estudos considerando tubulações, encanamentos, né, para se pensar em instalações prediais com os tubos sendo, vamos dizer assim, né, com todo o fluxo de água dentro desses tubos, a maior parte do tempo totalmente cheios.
Então, portanto, fluxo saturado. Mais tarde, o outro pesquisador, o Buckingham, fez as deduções a partir dessa equação de Darcy só para as condições não saturadas. Então, na prática, quando a gente olha para essa equação que tem, já vou explicar cada termo dela, se ela tiver escrito em termos de KS ou KSAT, né, que é a condutividade do solo saturado, né, ou a condutividade saturada, aí a gente está falando da equação de Darcy. Se estiver como está aqui, ó, em função da umidade ou do potencial, a gente diz que é a equação de Darcy-Buckingham, né? Simplesmente assim que vocês podem ver os nomes dessas equações. Então vamos agora falar sobre cada um desses termos. O fluxo, que é o Q, é uma grandeza física que representa o quê? O volume de água que passa numa seção, ou seja, numa área, né? Se você imaginar um tubo ou um capilar, qual é a área desse tubo que está passando a água aqui? Né? Por unidade de tempo. Então isso é fluxo. Volume de água, ok? Por área e por tempo. É o que temos aqui, ó. Isso é o fluxo. Volume de água por área por tempo, ok? Um outro conceito que a gente utiliza muito, né, é a vazão, que é o Q maiúsculo. O que é a vazão? É o volume por tempo. Se eu simplesmente dividir volume por tempo, eu tenho vazão. O fluxo se diferencia como? O fluxo, na verdade, é a vazão dividido por área, porque aí eu vou ter volume por área por tempo. Então, essa é a diferença entre vazão, que é o Q maiúsculo, e o fluxo, que é o Q minúsculo, ok? Bom, dito que é fluxo, está aqui algumas unidades para a gente considerar o cálculo, certo? Vamos definir agora o que é o gradiente, né? Que a gente chama de grade H, o gradiente de potencial, ou ΔH sobre dx, ou ΔH sobre L, ou simplesmente I. O que é o gradiente? Na verdade, é a variação do potencial por unidade de distância, certo? Então, se vai movimentar, né, do ponto A para o ponto B, essa distância entre o ponto A e o ponto B é o meu L, é o meu dx, ok? Vai ser o denominador do gradiente. O gradiente é relativizar isso, é pegar essa diferença de potencial, seja quais potenciais forem, né, que vocês viram que eles vão mudar em função do tipo de movimento, né? No caso do movimento do solo saturado, o potencial gravitacional e de pressão, por exemplo. Então, se eu fizer essa divisão da diferença de potencial pelo comprimento de um duto ou de um poro, ou simplesmente pela distância entre dois pontos, eu tenho o gradiente. A unidade de medida dele vai ser o quê? Centímetro por centímetro, na maioria das vezes, porque eu vou expressar isso aqui em centímetros e a distância também em centímetros, né? Mas pode ser Pascal por metro e assim. E o último, porém não menos importante, para manter o clichê, é o K, que é a condutividade hidráulica, certo? Então, o que é de fato a condutividade hidráulica? É uma constante de proporcionalidade, né? Ou seja, se eu dividir aqui o fluxo pelo gradiente, eu tenho a condutividade hidráulica, né? Que ela diz respeito, então, à capacidade de transmissão de água através do solo. Então, quanto mais facilmente essa água é transmitida no solo, ou rapidamente, como preferirem, eu tenho uma maior condutividade hidráulica, certo? Quando o solo está saturado, eu chamo ela de condutividade hidráulica do solo saturado. Normalmente é dito condutividade hidráulica saturada, né? Mas isso aí já é preguiça de dizer o nome completo. É condutividade hidráulica do solo saturado, ok? Que é centímetros por segundo, então, a unidade, ou milímetros por hora, ou centímetros por dia, ok? E K de θ, ou K de H, seria a condutividade hidráulica do solo parcialmente saturado, ou condutividade hidráulica não saturada. Bom, agora vamos calcular novamente o movimento de água no solo, considerando a equação que de fato a gente tem que utilizar, que é a equação de Darcy-Buckingham, né? Então, naquele nosso exemplo, a superfície vai secar devido à evapotranspiração, né? Vai perder a água. Então, a gente quer saber se a água vai fluir de fato do ponto A para o ponto B. Lá atrás a gente viu, né, que ela tem sim condições de sair do ponto A para o ponto B, mas agora vamos medir isso
com mais detalhes. Então a gente vai precisar calcular, né, o gradiente de potencial, não simplesmente a diferença de potencial. Então como que a gente calcula o gradiente de potencial, né? Vejam com bastante atenção. Vai ser a diferença de potencial do ponto A para o ponto B por unidade de distância, né? No ponto A, a gente já calculou que o potencial total é menos 10 mais menos 10.200, que dá menos 10.210. E no ponto B, menos 230. Calculando o gradiente, então vou pegar o potencial total em A, que está aqui, menos 10.210, menos, né, aqui que tem que ter atenção, o potencial em B. Como aqui é negativo, menos com menos dá mais, então é menos 10.210 mais 230, certo? Então eu vou descontar 230 daqui, vai dar 9.000 e alguma coisa. Eu vou dividir isso agora por 20. Quem que é o 20? É o L. O L é a distância entre A e B, né? É o tanto que essa água teria que deslocar, ok? Então, dividindo isso, eu tenho o valor do gradiente de potencial agora, que é menos 499 centímetros por centímetro, ok? Então é assim que a gente chega no gradiente de potencial. Tá bom, e a né? Agora eu preciso determinar a condutividade hidráulica do solo saturado, já que não vai haver um bom fluxo ou um fluxo alto de água no solo, uma vez que, ou sempre que, o solo tiver uma alta condutividade hidráulica, mas se o gradiente aqui for muito pequeno, porque na verdade o fluxo é um produto, ele é um produto desses dois termos aqui. Então, se o solo tiver altíssima condutividade, que condições será que o solo tem uma alta condutividade, né? Por exemplo, um solo arenoso, será que ele tem uma alta condutividade, né? E depois a gente tem que olhar o gradiente. Se esse gradiente for pequeno, né, não adianta o solo ser arenoso, mas se a diferença, o gradiente de potencial aqui for pequeno, ou seja, uma distância muito curta, ou uma diferença de potencial muito pequena, não vai haver fluxo, ou esse fluxo vai ser muito pequeno, né? E mesmo se eu tenho um gradiente muito alto, mas é um solo que não tem uma boa condutividade hidráulica, às vezes poros muito pequenos, né? Então ainda assim não vai ter fluxo. Então é importante saber e lembrar disso. O movimento de água só vai ocorrer, o fluxo de fato vai ocorrer, né? Ele é obviamente impulsionado pela diferença de potencial, mas só vai ocorrer se eu tenho um equilíbrio, né? Se esses dois fatores aqui vão resultar num valor de fluxo que é significativo, certo? Então agora vamos falar dessa condutividade hidráulica, que a gente precisa determinar ela, né? Um outro objetivo ali. Bom, ela é a razão entre o fluxo e o gradiente, como eu já mostrei para vocês, a equação de Darcy é apresentada dessa forma, né? Só que, na prática, na hora de obter K, é isso aqui que a gente tem que fazer. Tem que isolar o K e vai dar fluxo pelo gradiente. Então, a dimensão dela, né, a unidade de medida aqui, vai ser a mesma do fluxo. Por quê? Vejam que o gradiente é centímetro por centímetro, porque eu posso apresentar o potencial em centímetro e a distância também. Então, isso aqui não vai interferir na unidade, a unidade fica sendo do Q. E a unidade do Q é centímetro por segundo, né, que é a unidade ali de lambda de água, né, por tempo, ou milímetro por hora, né? Então, a condutividade, como eu disse antes, ela dá a ideia de quão rápido ou devagar a água vai atravessar o solo, né? Da ideia dessa transmissão de água no solo. E o que mais interfere no valor de condutividade hidráulica? Eu falei de textura lá atrás, né? Mas não, o que mais vai interferir é a umidade do solo, né? O principal fator é esse. Por quê? Quando a umidade do solo é máxima, ou seja, o solo está saturado, todos os poros estão preenchidos por água e estão transmitindo água. Então, nessa condição, eu tenho uma área, né, uma seção muito maior transmitindo água. Nesse caso, então, vai haver um fluxo muito intenso de água no solo. Okay? Então, a gente tem o que a gente chama de condutividade hidráulica do solo saturado, que é representado por K-SAT, K0 ou simplesmente por
K. Essa condição é a condição que mais vai fazer com que o solo transmita água, a condição de saturação. Logo, a umidade é o fator mais importante. Ok? Quais são as aplicações da condutividade hidráulica? Inúmeras, né? Nas condições de agricultura, basicamente vai dar ideia da capacidade de fornecer água para a planta, que é o que a gente estava vendo. Lembrando que junto dessa água vai os nutrientes, extremamente importante no manejo da irrigação, tá? A gente determina essa condutividade hidráulica para saber se o solo pode receber muita água ao mesmo tempo ou não, né? Se eu posso aplicar muita água via sistema de irrigação, ou se eu tenho que usar um gotejo, por exemplo, que aplica menos, ou se eu posso usar um pivô, que aplica mais. Então, condutividade hidráulica é muito importante, né? No contexto ambiental, né? Bom, posso associar isso com modelagem de erosão. Solos onde a condutividade hidráulica é menor, a água tende a não escoar, não ter uma boa capacidade de permear o solo, então rapidamente ele se satura e vai ficar mais suscetível à erosão, certo? Lixiviação de íons e metais pesados, né, metais traços, pesticidas. Quanto maior a condutividade hidráulica, maior o risco de transmissão. Então tem que tomar cuidado para se estabelecer um lixão, um aterro sanitário, né? Se a gente fizer isso num solo que tem uma condutividade hidráulica muito alta, eu vou carregar isso tudo para o lençol freático. Então isso não é interessante. Tem que ser um solo que tenha uma menor condutividade hidráulica para que isso fique retido ali e não seja transmitido ao lençol freático, ok? Para a gente entender também a perda de água em barragens, né? Se você vai estabelecer um reservatório de água, se a condutividade hidráulica for alta, como é que vai manter um nível d'água, um reservatório? Porque ele vai drenar com muita facilidade, então o nível vai oscilar muito. Então é importante a gente conhecer a condutividade hidráulica na hora de dimensionar barragens, né? Dimensionar barragens. Gênese do solo também é importante, né? Tem até esse exemplo aqui, ó, que é um artigo sobre drenagem interna, que na verdade tem tudo a ver com condutividade hidráulica, para diferenciar latossolos, né? Latossolos vermelhos têm uma condutividade hidráulica muito, olha isso aqui, 621 milímetros por hora, e latossolos vermelho e amarelos têm valores até menores do que esse aqui, 127, um amarelo pode ter até 50, 30, né? Então a gente consegue utilizar para separar solos e entender a sua gênese. Solos que têm estrutura granular, mais temperizados, vão ter uma condutividade hidráulica maior. Okay? Absorção de nutrientes, caso do fósforo, né? Até mostrei aqui, a gente faz aí a difusão, fluxo difusivo depende aí da condutividade hidráulica ou da difusividade, que é a relação da condutividade hidráulica e o inverso da curva de retenção de água. Bom, algo que é importante mencionar é qual a diferença de condutividade hidráulica e permeabilidade. De forma bem simples, condutividade hidráulica é uma propriedade do meio e do fluido. No nosso contexto, é uma propriedade que envolve, então, os atributos do solo e da água. Enquanto permeabilidade, que o nome correto até é permeabilidade intrínseca, é uma propriedade só do meio, ou no nosso caso, só do solo, por exemplo. Então, a permeabilidade é o K minúsculo aqui, ó, nessa fórmula, né, nessa equação. E a condutividade hidráulica é o K maiúsculo. Veja que o K maiúsculo é o K minúsculo vezes ρ, que é a densidade do fluido, no caso, a densidade da água, a aceleração da gravidade e a viscosidade, né? Esses dois muito dependentes da temperatura também, ok? E a aceleração da gravidade depende de onde que a gente está, né? Se você estiver no nível do mar, ela é máxima. Se você estiver numa região igual aqui em Lavras, que você está a quase 1.000 metros de altitude, né? A gente está a 914, já é uma aceleração da gravidade um pouco menor. Então veja que a condutividade hidráulica ela depende das propriedades do meio, que é o Kzinho, que é a permeabilidade, e do fluido, certo? Bom, então vamos discutir os fatores que afetam a condutividade hidráulica, e lembrando que se eu estou discutindo condutividade hidráulica, óbvio que o meio, né, e no caso o solo, vai interferir. Claro que o principal fator é a umidade, como a gente já disse, mas um segundo aqui vai ser a textura. Quanto mais areia eu tenho no solo, eu tenho um predomínio de poros maiores e eu tenho também o que a gente chama de tortuosidade menor. Vou explicar isso daqui a pouco. Então, quanto maior a presença de areia,
né? Lembra que a K, na verdade, é isso aqui, ó. É o produto do fluxo, desculpa, né? É a gente dividir o quociente do fluxo pelo gradiente de potencial, né? Então eu posso plotar isso como um gráficozinho. Está aqui o fluxo, está aqui o gradiente. Quanto mais alto, né, for essa reta aqui, maior essa inclinação, significa que a nossa K vai ser maior. Essa tangente aqui da ideia do quão importante é a K em magnitude, e isso é maior num solo arenoso. Okay? Aqui eu tenho uma tabela que eu gosto muito, que é uma classificação aproximada, né, uma tentativa em função somente da textura. Vejam que se eu pego aqui areia grossa, coarse sand, a K saturada, né, da ordem de 360. Comparar isso aqui com um solo só de argila puro, né, 0,6. Então é muito diferente. Isso aqui considerando só um monte de areia, um monte de argila, né? Então esse é o padrão para a gente associar com muito rápido e muito lento. E aqui sim, uma classificação muito útil para a gente utilizar, né, a partir do levantamento de solos americano, mostrando uma classificação para solos de maneira geral, né, onde que eu vejo aqui o que é uma condutividade hidráulica saturada rápida, maior que 254 milímetros por hora, até uma muito lenta, menor que 5. O que é a tortuosidade? É isso aqui, pessoal. Deem uma olhada. É baseado na lei lá de Poiseuille, né, que é a lei estabelecida na hidráulica, que diz que o fluxo é proporcional ao quadrado do raio. Daí a importância dos poros grandes. Quanto maior poros grandes, maior a transmissão de água, ou seja, maior a condutividade hidráulica. E vejam que nos solos que têm partículas grandes, né, que nem são partículas mais, são grãos de areia, a tortuosidade é menor. Então, por isso, a gente tem uma condutividade hidráulica mais alta, né? É mais fácil a água transitar aqui, né, do que chegar aqui e ter que aumentar muito a quantidade de, entre aspas, curvas que ela vai ter que fazer, né? Porque a tortuosidade é menor. Então, por isso, a condutividade hidráulica aqui, ela é menor do que é aqui, né? Que ela simplesmente vai fazer isso aqui e vai conseguir fluir, certo? Estrutura. Estrutura do solo é extremamente importante, já que a estrutura a gente vai considerar tanto a agregação, a porosidade, a distribuição de poros, portanto. Se a gente analisar estruturas morfológicas, né, existe esse card aqui, né, esse cartão mostrando que solos que têm estrutura de grão simples, solos arenosos, têm uma condutividade rápida, assim como solos que têm estrutura granular, né? Depois a gente tem blocos que têm uma estrutura moderada, né, uma condutividade moderada, prismáticos também, e as estruturas em placas, né, ou laminares, e aquela estrutura massiva, né, ou maciça, enfim, aquela estrutura mal formada, às vezes ocorre em horizontes BI, mas é certo de encontrá-las aí em horizontes C, CR principalmente, aí muito comum em camisolos, neossolos. Então a gente vai ter então uma condutividade bem menor. Quanto mais bem desenvolvida a estrutura, né, nesse sentido aqui, maior o intemperismo e mais bem desenvolvida a estrutura, eu vou ter uma condutividade hidráulica maior. Por isso que ela é utilizada para diferenciar solos, como eu mostrei no exemplo anterior. Esse aqui é um slide, né, um material de divulgação científica e educação no site da Nature. Eu até deixo aqui a referência para vocês procurarem, que eu gosto muito, tem materiais muito bons, basicamente mostrando isso, né? A importância da estrutura, já que a estrutura ela vai ter a presença ali, né, de poros grandes, e que a distribuição de poros então é muito importante, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, mostrar essa frase. Basicamente eles dizem que a estrutura é extremamente relevante, né, importante no manejo da água, né, ou na velocidade da água que é medida pela condutividade hidráulica. Por quê? Porque a estrutura está sujeita a mudar pela deterioração, né, ou seja, pela sua degradação devido ao manejo impróprio, ou pela sua melhoria através da adição de
matéria orgânica do solo ou simplesmente com o preparo do solo, né? Se o preparo for bem feito com o cultivo, com o uso de plantas que conseguem melhorar a estrutura do solo. Então a estrutura é extremamente importante para definir aí a condutividade hidráulica, certo? Esse exemplo também eu gosto muito, esse aqui feito aqui no campus da UFLA, né? Mostrando o trabalho de Salles, em 1999 aqui, mostrando o seguinte: um argissolo e um latossolo. Vejam a condutividade hidráulica saturada do argissolo na camada superficial, 41. E do latossolo, 20. Por que será que é menor, né? Aqui tem a tabela de caracterização, vocês conseguem dar uma olhada. E basicamente o que vai explicar, né? Vou até adiantar mais um pouco. No horizonte B, reduziu muito, de 41 foi para 15. E no horizonte B do latossolo aumentou muito. Por que será, né? Estrutura granular desse horizonte B. E vejam que esses valores estão 100% praticamente correlacionados com a macroporosidade. Então é muito importante conhecer isso, né? Textura correlaciona-se? É importante? É, mas vejam que aqui eu tenho uma condutividade hidráulica bem alta, né? E é condição de ter o quê? Mais areia no solo. Aqui eu já tenho uma condutividade hidráulica menor, mas ainda eu tenho mais areia. Então a correlação com a areia não vai ser 100%. Por quê? Porque esses dois solos aqui, nesse solo no horizonte A e no B, tem menos areia do que aqui e tem maior condutividade hidráulica saturada. Então, a correlação maior da K não é exatamente com a textura, é com a macroporosidade, que é o indicador da estrutura. Então é importante saber disso, que a textura é importante? Muito. Foi a primeira que eu apresentei, é a mais estudada no mundo todo. Só que tem uma frase que a gente tem que memorizar, né, na física do solo em solos tropicais. A estrutura é capaz de modificar o comportamento do solo previsto pela textura. Então, era de se esperar que esse aqui, por ter o segundo maior de teor de areia, fosse o que apresentasse a segunda maior condutividade hidráulica. Mas não foi, né? O maior valor, inclusive, de condutividade hidráulica, que é 82 aqui, milímetros por hora, está associado a onde que eu tenho menos areia. O que explica isso? O que explica isso é o que? É a mineralogia e a estrutura. Vejo que foi feito um outro trabalho, de Ferreira 99, mostrando esse aqui, ó, correlação positiva entre teor de argila e condutividade hidráulica, o inverso do que a gente viu até agora. Mas por que isso ocorreu? Porque há uma correlação negativa entre o aumento da caulinita, mineralogia caulinítica nos solos, com a condutividade hidráulica saturada. Então, solos que têm menos caulinita têm maior condutividade hidráulica e eles vão ser o quê? Mais oxídicos, mais intemperizados e vão ter também mais argila. Então, é isso que explica. Então, em resumo, o comportamento previsto pela textura ele é modificado pela estrutura. Ok? Aqui exemplos do manejo, né? É importante saber isso aqui, ó, que o valor da condutividade então ele pode ser maior ou menor devido ao manejo. E as raízes de culturas anteriores são capazes de aumentar K, né? Já comentei disso antes, mas vou começar a comentar de novo aqui e vou dar mais detalhes à frente. São os bioporos. Então, os poros deixados pelas raízes das culturas do ciclo anterior. Se eu estou fazendo a rotação de culturas, é da safra anterior, né? Então, elas são capazes, sim, como esses exemplos, esses artigos eu deixei para leitura, mostrando que, né, quando eu tenho, sim, cultivo aqui com crotalária, né, que é uma planta de cobertura, por exemplo, eu tenho um aumento da condutividade hidráulica do solo. Poderia ser braquiária, poderia ser outras plantas, né? Então, as plantas conseguem melhorar, sim, a condutividade hidráulica do solo quando introduzidas num sistema de cultivo como um plantio direto, por exemplo, em sucessão, rotação ou consórcio. Tortuosidade, já falei um pouco, mas só dando um conceito direto para vocês.
Na prática, ele dá a ideia ali, né, do tanto de curva, né, o tanto que a água tem que se deslocar em relação à linha reta. O valor máximo que ele é colocado, né, é de 1 até 2. Então, quanto maior a tortuosidade, esse valor é maior do que 1. Né? Se for 100% reto, é 1. Se for maior do que 1, a gente consegue ter, então, um maior valor de tortuosidade. Se for menor, é isso. Poros bloqueados, quando eu tenho uma bolha de ar, ou quando eu tenho a ruptura do poro causada pelo manejo, preparo de máquinas, por exemplo. Então, tem um poro entupido, isso vai reduzir a condutividade hidráulica saturada. Né? Bioporos, que é aqueles que eu comentei, né, que são os deixados pelas culturas anteriores. Né? E também, óbvio, muito importante citar, pelos organismos do solo, vão fazer com que aumente a cassate. Né? Aqui alguns exemplos de bioporos, aqui já até de macrofauna. Né? Rachaduras e trincas também favorecem o fluxo de água, vão criar o que a gente chama de fluxo preferencial. Então, são capazes também aí de aumentar a condutividade hidráulica do solo saturado, certo? Esse trabalho é muito interessante, é um dos primeiros para quantificar o fluxo preferencial, né? Ou seja, formado aí pela atividade de rachaduras, bioporos criados pelas culturas anteriores, já que às vezes não pode ser pego normalmente por um teste, né? E isso faz com que a análise de condutividade hidráulica saturada tenha um coeficiente de variação altíssimo. Porque uma amostra sua, você pode ter retirado um cilindro e ter feito análise em laboratório e não ter o fluxo preferencial nela, não ter muito bioporo. E uma amostra do lado pode ser que tenha. Então, o coeficiente de variação de condutividade hidráulica é um dos maiores em ciência do solo, sem exagero. Você tem coeficientes aí da ordem de 70%, 80%, 100%, 120%, né? Porque se você tem uma área de cultivo que tem ocorrência de bioporos, isso vai ocorrer. Mesmo uma área natural, você pega no cupinzeiro, pega no formigueiro, né? Pega no buraco de tatu, enfim. Você vai ter, com certeza, fluxo preferencial. E aqui foi utilizada a tomografia computada, né? Não é computadorizada, eles usam computado o termo, para poder enxergar esses poros, né? E esses poros foram realmente aí observados. Vocês conseguem ver aqui, eu estou desenhando alguns, né, como eles são contínuos e vêm de raízes que senesceram de cultivos anteriores, né, que vocês conseguem ver nessa imagem de tomografia, e aí eles criam um fluxo preferencial gigantesco, e é o que explica. Esse aqui é o trabalho da professora Carla, que foi egressa aqui da UFLA, hoje é professora na Federal da Grande Dourados, foi do nosso grupo de pesquisa, e ela também utilizou tomografia computada e conseguiu ver essas raízes crescendo, impulsionadas ali pelo gesso agrícola. Então é importante também, com o manejo, estimular o crescimento de raízes, e essas raízes depois vão senescer e vão melhorar o fluxo de água no solo. Okay? Aqui a Carla mediu as raízes. Bom, agora a gente vai falar um pouco da condutividade hidráulica do solo não saturado. Bom, veja que a diferença aqui em relação ao fluxo de água não saturado, né, e particularmente quanto à condutividade hidráulica não saturada do solo, é que o potencial matricial, basicamente, que vai influenciar a intensidade do valor da condutividade hidráulica. Se o potencial matricial, né, for zero, e logicamente o potencial total também for zero, a gente vai ter a condutividade hidráulica igual à condutividade hidráulica do solo saturado. À medida que o solo está mais seco, ele vai assumindo um determinado valor de potencial total, que é muito influenciado pelo valor de potencial matricial, basicamente, né? É o que vai ser mais importante, vai ser o potencial matricial. E quanto mais negativo for esse potencial matricial, né, ou quanto mais seco estiver o solo, ou quanto maior a energia de retenção da água nas partículas do solo, seja por adsorção ou capilaridade, a gente vai ter, então, uma intensidade da condutividade hidráulica do solo não saturado, ou KW, ou KΔ, ou KDH, ele vai ser cada vez menor. Né? Uma analogia que a gente fazia anteriormente era com o fluxo saturado. Essa reta aqui simbolizava o nosso KS, ou cassate, e aqui também o KS, ou cassate, num solo argiloso. É como se eu transportasse essa aqui do solo arenoso, por exemplo, para cá. Só que agora ela vai variar
em função do quanto o solo está seco ou não, que vai refletir diretamente no estado do potencial matricial. Certo? Então, quanto mais seco o solo, maior o potencial matricial, que vai influir no potencial total, que vai ser, então, também vai assumir um valor mais negativo, né? Mais diferente de zero, e aí a condutividade hidráulica do solo saturado vai ser menor. Esse é o principal fator que influencia. Como que a gente pode interpretar isso? À medida, então, que a sucção aumenta, né? Ou a tensão aumenta, ou o potencial matricial fica mais negativo, diminui, cada vez um número maior de poros vai ser esvaziado. Então, no começo, os poros grandes são esvaziados e depois os poros pequenos vão ser esvaziados. Então, num solo arenoso, por exemplo, embora quando ele está saturado a condutividade assume um valor muito alto, porque ele tem muitos poros grandes, depois ele não tem mais poro grande, ele vai ter poros de tamanho intermediário praticamente ausentes e alguns poros pequenos. Por isso que a condutividade hidráulica no solo arenoso começa maior do que num solo argiloso, mas depois o solo argiloso continua transmitindo água, continua fluindo por ele. E lembre que nessa água vai os nutrientes. Então é importante associar com o movimento de água, de absorção de água também para nutrientes. Então no solo arenoso ele é rápido no começo, bem no começo, quando o solo está úmido e o potencial matricial ele começa a aparecer, mas ainda não é tão intenso, mas depois some. Por quê? Porque aqui, basicamente, eu ainda tenho poros de tamanho intermediário e pequenos que são capazes de transmitir essa água. Logo, a condutividade, então, no solo argiloso, ela continua um pouco maior do que no solo arenoso. Certo? Isso considerando um solo arenoso, solo argiloso, hipotéticos, sem considerar efeito da estrutura. E aí eu devolvo para vocês, né? Um solo argiloso com estrutura granular, né? Como será que vai ser? Será que ele começa como um solo arenoso e depois emenda aqui e faz tipo argiloso? Será que talvez é bondade minha, né? Talvez vai ser algo mais ou menos assim, né? Então é algo que vocês vão me dizer. Bom, isso pode ser explicado, como eu disse, porque os solos arenosos têm a maioria de seus poros grandes e que uma vez que eles são drenados, praticamente ele deixa de ter essa condição, essa capacidade de transportar água, que é o que a condutividade hidráulica mede, né? Então, basicamente, está intrinsecamente associada à porosidade e à distribuição de poros por tamanho. Daí a importância de se conhecer a curva de retenção de água, a distribuição de poros por tamanho para interpretar essa condutividade hidráulica do solo saturado. Ok? Aqui um exemplo, né, de um livro que eu gosto muito, que é o do Ehlers, mostrando também condutividade hidráulica. Aqui o pontinho, então, seria a condutividade hidráulica do solo saturado, que é onde o potencial é zero. Saiu dali, eu já começo a ter esse comportamento, né? Então, ele considerou aqui um solo mais arenoso, um solo mais siltoso e um solo mais argiloso, e fez essa comparação. Obviamente, não são solos de clima tropical, então vocês conseguem ver aqui o comportamento do solo arenoso, começando primeiro, depois partir ali da tensão, né, que ele está usando aqui em centímetros de 10, 30 centímetros mais ou menos, aí o solo argiloso o solo arenoso começa a perder essa capacidade de transmitir, perde ali para o siltoso e vai perder para o argiloso lá nos 100 centímetros, ou 2 pf, ou um diâmetro de poro de 30. Lembrando que ele simplesmente pegou esse valor de tensão e usou aquela equação, né? Eu já apresentei para vocês em outro momento, que é H igual a 0,3/D. Então aqui você consegue ter uma ideia com base na condutividade hidráulica, que está aqui no Y, mas aqui no X você pode colocar a tensão, poderia colocar a umidade, poderia colocar o diâmetro, né? E aí você consegue ter uma ideia a partir de qual diâmetro isso acontece. É um artifício muito didático, muito bacana. Aqui, do mesmo autor, né, ele pegou dois solos, o solo agora que ele chamou de um solo compactado, que é essa linha contínua, e um solo que está aí com luz, né, ou seja, um solo com a estrutura mais solta, aliviada. Percebam que o solo com estrutura solta tem mais poros grandes, então ele vai ter uma condutividade hidráulica saturada maior, mas depois também o compactado, que teve um aumento de microporosidade, nesse caso,
ele tem uma maior condutividade. Então é muito interessante como indicador da qualidade do solo esse uso dessa ferramenta, né, que pode ser a curva de condutividade hidráulica não saturada, em função aí do potencial ou em função do diâmetro de poro. Você consegue ter uma informação bastante relevante da capacidade aí de transmissão de água no solo. Aqui também mostrando o efeito do manejo, aqui comparando um solo sob plantio direto com um solo com pastagem nativa, né? Trabalho do Schwartz e do Evet, mostrando que na pastagem nativa eu tenho um valor de condutividade hidráulica saturada até um pouco menor do que o plantio direto. Então aqui a gente tem que abrir a cabeça, entender que o manejo vai se modificar muito o solo e eu posso ter padrões de disponibilidade de transmissão de água, né, que é o que é a condutividade hidráulica saturada média, bastante diferentes em função do manejo. Esse é um trabalho nacional da professora Portela, mostrando solos sob mata nativa, que é essa linha verde, aqui solos sob cultivo de citros, uma quantidade já bem menor, né? E aqui a linha vermelha, um outro cultivo, basicamente cultivo de mandioca. Então, mostrando que o manejo afeta sim a condutividade hidráulica. Percebam que aqui está com a condutividade hidráulica relativa, então ela relativizou de 0 a 1 os valores que ela tinha no trabalho, postou em função do conteúdo de água, né? Então, por isso que ficou desse jeito gráfico, diferente desses que a gente plota em função do potencial. A gente pode plotar daquele que permita melhor visualização, né, para o leitor e a comparação entre os tratamentos nesse caso. Só mostrando diferentes formas de plotar para vocês, por isso a escolha desses trabalhos. Bom, então vamos lá. Como que se determina a condutividade hidráulica? A condutividade hidráulica saturada, a gente pode fazer isso em laboratório, utilizando esse equipamento, que é o permeâmetro de carga constante. Eu também tenho o permeâmetro de carga variável, né? O de carga constante é utilizado para solos que têm uma condutividade saturada, uma KS ou KSAT, mais alta, ok? Já o permeâmetro de carga variável, né, eu não vou trabalhar com uma lâmina constante aqui, ela vai ser uma lâmina que vai variando à medida que eu vou aplicando água. Aí sim é utilizado para aqueles solos que têm uma condutividade hidráulica menor que 0,36 milímetros por hora. Então, para solos tropicais, é muito comum utilizar o de carga constante, porque as nossas condutividades elas são ali, quando pequenas, 3, 5, 10 milímetros por hora. Né? Latossolos, como vocês viram, até 500, 600. Solos arenosos, daí também para mais. Então, por isso que é mais utilizado de carga constante. Okay? Mas, sim, se eu estiver trabalhando com material que tem uma condutividade menor do que isso, o mais indicado é utilizado de carga variável. Posso determinar em campo pelo teste de infiltração, que eu vou comentar na próxima aula, né? E o permeâmetro de Guelph, que também vou comentar na próxima aula. O permeâmetro de carga constante basicamente consiste em manter aqui um fluxo de água com uma lâmina de água constante aqui, né? Por isso carga constante, onde que eu posso medir esse nível de água e a partir daí eu vou aplicar a equação de Darcy, né? Eu vou lembrar dela aqui, que é o K, né, que é a condutividade hidráulica saturada, o KS, o KSAT, vezes o gradiente. Vou isolar aqui, no caso, o fluxo e depois disso vou colocar em função do K e vou ter que, na verdade, para estimar isso aqui, para calcular isso aqui em laboratório, é o volume de água percolada, que vem lá do fluxo, vezes o L, que é a altura do corpo de prova, que nada mais é do que o quanto que se desloca de água aqui, né? A distância deslocada pela água, que é a altura da minha amostra. Esse V aqui, então, aqui é uma amostra, né? Que está aqui. Então, esse aqui seria o nosso L, certo? É o tanto que desloca na amostra. O que está representado branquinho aqui é a altura de água. Isso vai assumir, depois de um tempo, um fluxo constante, vai pingar aqui, mais ou menos constante, e aí eu vou medir o volume de água, né, que foi percolado aqui através dessa seção, que é o volume V. Né? Por isso aqui tem um funilzinho, como está colocado aqui, eu vou coletar isso. Percebam que, então, o A é essa área aqui, né, que dá a ideia da área com que há o fluxo de água, o fluxo depende de passar o volume para uma determinada área, ok? Que está aqui representado pelo A.
O H é a variação de altura de carga durante o ensaio, ou seja, é considerar todos os potenciais que estão aqui. E o T é o tempo decorrido, né? Eu espero o volume de fluxo. Lembrem-se que eu estou medindo a permeabilidade, por isso é um permeâmetro, e depois eu preciso corrigir pelas propriedades da água, que levam em consideração a temperatura. A gente padroniza isso em 20 graus Celsius, para aí sim depois eu ter a condutividade hidráulica do solo saturado. Está aqui um exemplo, né, mostrando que basicamente a gente quer calcular a condutividade hidráulica, saturada e o fluxo. A área da seção transversal foi colocada como 100 centímetros quadrados e o volume coletado, depois de 10 horas, aí, foi igual a 500 centímetros cúbicos. Vou fazer rapidamente, depois vocês vão ver isso em aula prática. Basicamente, então, aqui a Casat vai ser o volume que a gente tem já dado pelo exercício, depois do equilíbrio 500. L, né, que é essa altura deslocada da água, ou seja, a altura da amostra, 15 centímetros. A área da seção, que está aqui, que é 100. 27 é essa altura total, ou seja, na prática aqui eu estou considerando, né, tanto a altura de água quanto a altura de solo. Deu 27 centímetros. E depois disso eu vou multiplicar então pelo tempo aqui, vezes 10 vezes 100, para eu transformar esses segundos aqui em horas, né? Dito isso, está aqui o valor da condutividade hidráulica saturada, 0,277 centímetros por hora. Para calcular o fluxo, aí sim é um pouquinho diferente. Eu preciso da condutividade, que eu acabei de encontrar, que está aqui, né? Mas eu vou precisar achar o gradiente. Para achar o gradiente, a gente tem que parar um pouquinho, pensar e analisar. Então, vou ter que fazer o potencial em A, o potencial em B, e depois vou ter que achar o ΔX, né? Então, o potencial em B está aqui. Tem potencial de pressão? Tem, né? Eu vou estabelecer o nível da água, está estabelecido aqui. Em A, quanto que eu tenho de água acima de A? Tenho 12. Então, está aqui o valor de 12 positivo. Em B, eu tenho isso? Né? Em B, diretamente, não tem água, eu tenho solo, né? Então, eu não vou calcular o potencial de pressão, ele é zero. Qual que é o potencial gravitacional em A? Preciso estabelecer um referencial de posição. Se eu estabelecer ele aqui em B, em A ele está 15 centímetros acima do referencial de posição. Tá? Colocando o referencial de posição aqui do ponto B. Então o valor dele é 15. 12 mais 15 eu tenho 27. Então esse é o potencial em A. Em B, se B está no referencial de posição, então é zero. Então, colocando o referencial de posição aqui facilita. Poderia colocar em outros lugares, mas coloquei aqui para facilitar. Potencial em B deu zero também. Né? Então, qual que é o meu ΔH? Fazer o potencial em A menos em B. 27 menos 0, 27. Se vocês lembrarem, é o 27 daquela fórmula, né, que a gente utilizou lá. Mas nada como fazer. Né? O ΔX, mesma coisa. Qual que é o potencial? Desculpa, aqui não tem nada a ver com potencial. Aqui é a distância, né? Distância em A e a distância em B. Meu referencial de posição está em B, né? Então, a distância em B aqui, ó, se eu desloco de A até B, A é o meu ponto inicial. Portanto, ele é zero menos o X do ponto B. O X do ponto B está 15 centímetros abaixo do ponto A, então ele é menos 15. Menos com menos dá mais, então o valor aqui dá 15. Esse é o ΔX, né? Que é aquele L que a gente encontrou. Então o gradiente vai ser ΔH sobre ΔX, 27 sobre 15. Né? O gradiente aqui então é 27 sobre 15. Eu vou multiplicar esse gradiente pelo K, lembrando que tem um sinal negativo, que é da definição, que vai ajudar a estabelecer o sentido do fluxo. Então, vai ser menos esse valor da constante, aqui eu vou manter em centímetros por segundo, porque aqui foi calculado em centímetros, vezes 27 sobre 15, né? Fazendo o resultado aqui, eu tenho que o fluxo é menos 1,38 vezes 10 menos 4 centímetros por segundo. Sinal negativo, porque aqui estava positivo, aqui deu positivo, o negativo da fórmula, né, que estava aqui, significa o que então? Que o fluxo é para baixo, né? Ele é do ponto A para o ponto B. Ok? E como determinar a condutividade hidráulica não saturada, né? O K de W, o K de θ, o K de H.
Existe um método de campo para se fazer isso, que é o método perfil instantâneo, né? Que foi proposto por Watson, depois aqui no Brasil, o professor Libardi, da Exalc, fez um trabalho de adaptação do método. Mas ainda assim é um método bastante problemático, é difícil de convergir, de chegar nos valores. Lembre-se que aqui eu preciso ter um trabalho adicional de ter uma condição de controle, preciso medir a umidade, o potencial, e a partir daí sim eu vou obter esses valores, né? Tem uma boa revisão orientada pelo professor Libardi, que é a tese de Carvalho 2012, e também tem um artigo de Gonçalves 2013, que eu recomendo muito para leitura, para quem quiser conhecer o método padrão. O método que eu vou trabalhar mais aqui vai ser a modelagem a partir da condutividade hidráulica saturada e da condutividade relativa, que é bem simples, né? Existem vários métodos propostos de se estabelecer a condutividade hidráulica não saturada, que é o que a gente quer determinar, a partir da CASSAT e utilizando uma condutividade relativa. Existem vários métodos, como estão apresentados aqui. O que eu vou sugerir e recomendar é o do Wangenuchten-Muhlen, que parte ali da curva de retenção de água, que a gente já viu do Wangenuchten-Muhlen, e relaciona, então, esses parâmetros, eles são isolados em função da condutividade hidráulica do solo saturado. Então, na prática, é o quê? Se eu conheço a curva de retenção de água do solo, eu sei os parâmetros da curva, NM, alfa, ok? θS, θR, e a partir desses parâmetros, eles são isolados nessa equação, que está aqui, eu já reorganizei a equação, e além disso, eu vou precisar agora saber do parâmetro lambda, que é um parâmetro empírico, que ele é travado no 0,5, então a gente não vai precisar mexer nele, ele vai virar uma constante, 0,5, e eu vou precisar conhecer a condutividade hidráulica do solo. Então, eu posso conhecer a condutividade hidráulica do solo pelo método permeâmetro, né, que é o que a gente viu há pouco, com o cilindro. Com o cilindro também obtém os parâmetros do Wangenuchten a partir do ajuste da curva de retenção de água, e aí sim eu chego na condutividade hidráulica não saturada. Então, nesse caso aqui, ela está em função de H, né? Para cada valor de H, ou seja, de potencial, eu vou ter um valor de K, de condutividade hidráulica. Ok? Então, só vou precisar dos parâmetros da curva do Wangenuchten, entrar com diferentes valores de H, né, que será o meu X, e como resultado eu vou ter a condutividade hidráulica não saturada. Quando o H for zero, né, isso aqui vai zerar tudo, e K de H vai ser igual a condutividade hidráulica saturada. Se isso aqui for um pouquinho menor, for menos 1, né, já vai começar a dar diferença e eu vou ter os valores reduzidos em função dos parâmetros da curva. Então esse é um método bastante útil para a gente também encontrar a condutividade hidráulica não saturada e utilizá-la como indicador de qualidade física do solo, por exemplo, né? Avaliar, em vez do... eu posso elaborar ela aqui em função do H, mas na hora de plotar eu uso H igual 0,3 sobre D, como eu mencionei anteriormente, e aí no meu gráfico mesmo eu posso plotar em função de D, e aí eu tenho uma ideia de quais poros estão sendo mais facilmente ali, estão conduzindo mais água, se isso muda com o manejo, se muda diferentemente de solo para solo, muda com a textura. Posso comparar solos nacionais com solos estrangeiros, padrões, arenoso, e assim vai. Então dá para a gente fazer bastante coisa aqui. O software RETC ele faz esse ajuste quando você entra com os valores de condutividade hidráulica e os valores da curva de retenção de água, né? Ele mostra isso para a gente, é só pedir para ele plotar, colocar aqui no X a condutividade hidráulica saturada, e aqui você pode colocar o potencial. Se você colocar aqui em log, né, fica perfeito aí o comportamento, fica mais fácil de discutir, né? E você pode copiar os valores que ele solta também e gerar um gráfico. É isso que eu tinha para apresentar por essa aula. Tem aqui alguns materiais de sugestão de leitura, todos de aplicações e outros de revisão do conceito de condutividade hidráulica. Deixo essa recomendação de site, é um site que eu gosto muito, da República Tcheca. Eles são famosos mundialmente, né? O segundo autor do Wangenuchten normalmente é o Simonek, que é da República Tcheca, né? E é um autor que trata muito de modelagem de água, tem várias fotos, vários vídeos dos diferentes métodos,
alguns exercícios, algumas aplicações, então dê uma olhadinha nesse site. É isso, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.